Olá, eu sou a Ellen, moradora de Arraial do Cabo. Nasci aqui, a família da minha mãe quase toda é daqui da região. Sou sobrinha de pescadores, então eu tenho muita vivência com a pesca tradicional, né, de Arraial do Cabo e esse contato com o mar, desde nova, desde sempre. E essa experiência, essa vivência com o mar, com a pesca tradicional, com certeza influenciou nas minhas diferentes profissões, né, tanto na área da biologia, que sou bióloga, sou artesã, né, também professora. Fiquei 5 anos em Campos fazendo licenciatura em biologia. No finalzinho de 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora no IAPM, é um instituto de pesquisa aqui da Marinha, e fui, né, transitando entre o apoio técnico, fiz meu mestrado, meu doutorado, trabalhando na área principalmente de produtos naturais marinhos, com algas, com corais, esponjas, com diferentes aplicações biotecnológicas, principalmente na área de bioincrustação, farmacologia. Então foi uma experiência que me proporcionou muito aprendizado nessa área, que eu sou apaixonada de produtos naturais, porque é uma área interdisciplinar, então envolve biologia, ecologia, química, que eu sou apaixonada. Então poder conectar diferentes áreas do conhecimento foi muito enriquecedor para a minha vida profissional, né? E para a minha vida pessoal também, e agora para a empresa. Então, inicialmente, a minha empresa, que se chama Alma Colorida, ela começou com o crochê, né? Com a técnica, com a arte do crochê. E aí, dentro do crochê, eu fui buscando outras alternativas de baixo impacto ambiental, outras alternativas mais sustentáveis para poder adicionar nesse trabalho, né? Que era em paralelo com a pesquisa acadêmica. E aí, através do crochê, eu conheci a técnica do tingimento natural, e aí foi uma explosão de possibilidades, porque através do tingimento natural com plantas, né, eu descobri que as mesmas moléculas que estão envolvidas ali no processo tintório fazem parte do mesmo grupo que eu trabalhava, né, que eu trabalhei na pesquisa acadêmica. E aí, no final de 2023, eu entrei num processo de transição, saindo da academia, mas a pesquisa ainda continua em mim, né? Continua na minha empresa, a Ellen pesquisadora continua, mas eu consegui conectar com as outras versões profissionais também. A Alma Colorida é um laboratório caseiro que conecta arte, educação, conhecimento científico, a parte de bem-estar e autocuidado também. A gente trabalha com diferentes matérias-primas, principalmente plantas terrestres. A gente também trabalha com resíduos orgânicos, como casca de cebola, borra de café, e aí fazendo o link, né, dos resíduos orgânicos, a gente começou um projeto com algas arribadas, né, que são algas que se deslocam do costão, vão parar ali na beira da praia ou na areia da praia, e fica aquele acúmulo de algas, né, que para um turista ou para a prefeitura acaba sendo um incômodo, porque dependendo da quantidade, da abundância de algas, pode gerar mau cheiro. Eu já tenho esse conhecimento prévio da academia, da quantidade de substâncias bioativas que são produzidas por essas algas, né? A gente sabe que tem potencial para diferentes áreas do conhecimento, farmacologia, cosmética, produção de biocombustível, e por que não explorar o potencial tintório dessa matéria-prima que está ali, né, disponível para a gente, e que muitas vezes é subutilizada, que pode ser reaproveitado por diferentes setores da comunidade. E aí eu acredito muito no potencial da minha empresa para criar parcerias e impulsionar diferentes setores da comunidade local. Então a gente já está criando
esse espaço, já estamos plantando algumas sementinhas para a gente poder impulsionar o trabalho de artesãs, impulsionar o trabalho de pescadoras, de ONGs, né? Além de ser um trabalho que envolve arte, que envolve conhecimentos tradicionais, a gente também faz um trabalho, né, de educação ambiental, de conservação ambiental, de reutilização, de economia circular, que a gente acaba reaproveitando esses resíduos orgânicos para gerar arte, né, e através da arte gerar renda para a minha empresa e também para a comunidade local. Bom, eu acredito que novas tecnologias são importantes para a gente conseguir criar novas ferramentas, né, para facilitar a vida da comunidade, para facilitar a nossa vida. Então, hoje, a tecnologia, ela vem como aliada, muitas vezes, né, quando a gente consegue ligar, conectar a tecnologia com as necessidades que a comunidade precisa, né? Então, dentro do contexto da minha empresa, a gente usa substâncias químicas, né, de organismos, de plantas, de algas, né, fazendo um trabalho aí biotecnológico, mesmo dentro de um processo artesanal. A gente está ali extraindo substâncias bioativas desses organismos, e aí eu acredito que pode trazer diferentes possibilidades para a comunidade, na área de artesanato, na área de um turismo de base comunitária, porque a gente pode fazer um trabalho unindo essa parte de cultivo, a parte de manipulação de resíduos orgânicos, né, principalmente voltado para as algas, onde a gente consegue trabalhar com diferentes espécies de plantas que têm uma molécula mais durável, mais resistente, mas a gente pode também fazer um trabalho de educação ambiental, né, e levar uma forma de divulgação científica e, ao mesmo tempo, informação para a comunidade, para que ela entenda, né, como que funcionam os processos, para que ela entenda que ela é parte do processo, né? Tudo que eu utilizo são produtos naturais, né? Então, eu acho que já tem esse propósito de conservação, de utilização de recursos renováveis, de recursos naturais. Então, com as práticas que eu uso, eu consigo usar esses corantes e esses pigmentos naturais em substituição a sintéticos, que muitas vezes são tóxicos para o ambiente, para a saúde da população. Então, eu acredito muito nessa abordagem de trabalhar com corantes e pigmentos naturais, porque são fontes renováveis, são fontes aí que já estão disponíveis na natureza e que traz essa proposta de renovação, conservação e também de aproveitamento, né, de resíduos para a gente conseguir fazer uma economia circular mais eficiente. Bom, as algas arribadas são algas que se deslocam do seu ambiente natural, então o costão, através de diversos fatores ambientais, como o vento, por exemplo, e vão parar ou na beira da praia ou na areia da praia. E as algas, elas são produtoras de diferentes substâncias bioativas com potencial em diferentes áreas: farmacológica, cosmética, produção de biocombustível. E dentro da minha empresa, a Alma Colorida, a gente prospecta essas algas com um potencial tintório. Então, a gente está na fase de entender quais são as algas que melhor representam esse potencial tintório para a gente poder aplicar em diferentes produtos. Então, a gente conhece uma afinidade de substâncias que podem servir com esse potencial, principalmente as algas pardas, como taninos, flavonoides, que a gente consegue usar dentro desse potencial tintório na empresa. Após a coleta, a gente tem uma mistura de algas dentro do balde, e aí nós vamos entrar num processo de lavagem com água salgada. E aí, no processo, né, fora aqui do campo,
a gente faz uma triagem melhor, uma limpeza e a separação das espécies. Bom, então após a coleta no campo, essas algas vão passar por diferentes processos, né? Uma lavagem de água doce, um processo de triagem para a gente conseguir tirar alguns organismos que vêm associado a essas algas e também o processo de separação por espécies. Então, aqui as algas já foram lavadas, já foram triadas e agora estão separadas por espécies. E elas não serão utilizadas nesse momento. Então, a gente armazena esse material no congelador e só retiramos quando elas forem realmente utilizadas para fazer alguma técnica que é usada aqui na empresa. Bom, então aqui eu vou demonstrar algumas etapas do processo de extração com algas arribadas. Então, a gente usa um fogão, a gente usa, para não mudar de cor, uma panela ou um canecão de alumínio, para a gente conseguir preservar a cor natural dessa alga. Então, essa alga é colocada dentro desse frasco, nós adicionamos água filtrada. E essa alga vai passar por um processo de fervura para a gente conseguir extrair as substâncias tintórias de interesse. Então, após esse processo de fervura, nós temos, então, o extrato desta alga. E é esse extrato que a gente utiliza. Então, aqui, na verdade, eu tenho duas extrações. Aqui é a primeira, então a gente tem um extrato mais concentrado. E aqui é a segunda extração, um extrato menos concentrado. E são esses extratos que nós utilizamos nas diferentes técnicas manuais que aplicamos aqui na nossa empresa. Bom, então, um extrato, né, de uma matéria-prima a gente consegue explorar de diferentes formas. Então, aqui a gente tem o tingimento natural, né, de tecido, então de plantas e algas. Então, aqui é o tecido no algodão cru, para vocês verem a diferença. Então, a gente consegue utilizar essa abordagem dentro da moda sustentável, decoração. Temos também a produção de tintas para diferentes bases, tecido, papel. A gente está fazendo um novo experimento de tinta para tecido, então é um experimento onde a tinta ela vai fixar no tecido. Então aqui são 2 tintas de algas. Temos também a técnica da estamparia com mordente, onde nós utilizamos diferentes fixadores para fixar o corante de cada matéria-prima que a gente vai trabalhar. Também temos a produção de aquarelas líquidas para diferentes propostas de trabalho. Aqui nós temos também o pigmento laca. Esse pigmento é obtido a partir do corante. Então, a gente consegue transformar esse corante, que é solúvel em água, em um pigmento que é insolúvel em água. E esse pigmento é utilizado para diferentes técnicas. Produção de aquarela sólida, então aqui aquarela de alga e plantas, produção de tinta para tecido, papel e também para produção de bioprodutos artísticos, como giz de cera. Então aqui tem giz de cera de planta e giz de cera de algas marinhas.